Capítulo 15. O comandante bate à porta. O bater é prescrito, presume-se que a sala de estar seja território de Serena Joy, presume-se que ele deva pedir permissão para entrar. Ela gosta de fazê-lo esperar. É uma ninharia, mas nesta casa as ninharias são muito importantes. Esta noite, contudo, ela nem sequer tem essa satisfação, porque antes que Serena Joy possa falar ele avança e entra no aposento de qualquer maneira. Talvez apenas tenha se esquecido do protocolo, mas talvez seja deliberado. Quem sabe o que ela lhe disse, sentada do outro lado da mesa de jantar incrustada de prata? Ou não disse? O comandante está vestindo seu uniforme preto, no qual ele parece um guarda de museu. Um homem semi-aposentado, cordial, mas cauteloso, matando o tempo. Mas só a um primeiro olhar. Depois disso ele parece um presidente de banco do meio-oeste, com seu cabelo liso grisalho bem escovado, a postura sóbria, os ombros ligeiramente curvados. E depois disso ao bigode, também grisalho, e depois disso seu queixo, que realmente não se pode deixar de notar. Quando você chega até o queixo, ele parece um anúncio de vodka, numa revista luxuosa, de tempos passados. A conduta dele é moderada, as mãos grandes, com dedos grossos e polegares aquisitivos, os olhos azuis pouco comunicativos, falsamente inócuos. Ele nos examina como se fazendo inventário. Uma mulher ajoelhada de vermelho, uma mulher sentada de azul, duas de verde, de pé, um homem solitário, de rosto magro, ao fundo. Ele consegue parecer perplexo, como se não conseguisse se lembrar muito bem de como todos nós viemos parar aqui. Como se fossemos alguma coisa que herdou, como um órgão pneumático vitoriano, e ele ainda não tenha descoberto o que fazer conosco. Quanto nós valemos? Ele dá um aceno de cabeça, na direção geral de Serena Joy, que não dá um pio. Atravessa a sala até a grande cadeira de couro, reservada para ele, tira a chave do bolso, manuseia desajeitadamente a caixa revestida de couro, toda guarnecida de latão, que fica na mesa ao lado da cadeira. Insere a chave, abre a caixa, tira a Bíblia, um exemplar comum, de capa preta e com as páginas de bordas douradas. A Bíblia é mantida trancada, da mesma maneira como as pessoas antigamente trancavam o chá, para que os criados não o roubassem. É um instrumento incendiário, e quem sabe o que faríamos com ela, se puséssemos nossas mãos nela. Podemos ouvi-la lida em voz alta, por ele, mas não podemos ler. Nossas cabeças se viram em sua direção, estamos cheios de expectativa, aqui vem nossa história da hora de ir para a cama. O comandante senta cruza as pernas, observado por nós. Os marcadores de página estão no lugar. Ele abre o livro. Pigarreia um pouco, como se encabulado. Será que podiam me trazer um gole de água? Diz ele para o ar, por favor, acrescenta. Atrás de mim, uma delas, Cora ou Rita, abandona seu espaço no quadro e sai para a cozinha. O comandante fica sentado, olhando para baixo. O comandante suspira, tira um par de óculos de leitura do bolso interno, com armação de ouro, e põe os óculos. Agora ele parece um sapateiro em um livro antigo de contos de fadas. Será que nunca se acabam os seus disfarces, de benevolência? Nós o observamos atentamente em cada centímetro, cada meneio. Ser um homem, observado com atenção por mulheres. Isso deve ser inteiramente estranho. Tê-las observando o tempo todo. Tê-las se perguntando o que ele vai fazer agora. Tê-las se encolhendo quando ele se move, mesmo se for um movimento bastante inofensivo, estender a mão para pegar um cinzeiro, talvez. Tê-las medindo, avaliando, tê-las pensando, ele não pode, não é capaz de fazê-lo, ele não serve, ele terá de servir, este último como se ele fosse uma peça de vestuário, fora de moda ou ordinária, que deve não obstante ser vestida porque não há mais nada disponível. Tê-las enganando-o, testando-o, provocando-o, experimentando-o, enquanto ele se enfia nelas para o ato sexual como se enfia uma meia num pé, até a base de seu próprio toco, aquele seu polegar adicional e sensível, seu tentáculo, seu olho de lesma de talo delicado, que se salienta, se espelhe, se expande, recua, e murcha encolhendo-se de volta para dentro de si mesmo quando tocado da maneira errada, cresce tornando-se grande de novo, fazendo um ligeiro bojo na ponta, viajando para frente como se ao longo de uma folha, para penetrar nelas, ávido por uma visão.
Alcançar a visão dessa maneira, essa jornada para o interior de uma escuridão que é composta de mulheres, uma mulher, que pode ver na escuridão enquanto ele próprio se esforça cegamente para a frente. Ela o observa de dentro. Todas nós o estamos observando. É uma coisa que realmente podemos fazer, e não é sem nenhum motivo, se ele vier a vacilar, falhar ou morrer, que seria feito de nós? Não é de admirar que ele seja como uma bota, duro por fora, dando forma a uma polpa de aprendiz. Isso é apenas um desejo. Eu o tenho observado há algum tempo e ele não deu nenhuma indicação de maciez. Mas cuidado, comandante, digo a ele em minha cabeça. Estou de olho em você. Um movimento em falso e estarei morta. Ainda assim, deve ser um inferno ser um homem, dessa maneira. Deve ser muito bom. Deve ser um inferno. Deve ser muito silencioso. A água aparece, o comandante bebe. Obrigado, diz ele. Cora retorna para seu lugar suavemente. O comandante faz uma pausa, olhando para baixo, esquadrinhando a página. Ele não se apressa, como se inconsciente de nós. Parece um homem brincando com um bife no prato, atrás da vidraça de um restaurante, fingindo não ver os olhos que o observam da escuridão faminta a menos de 90 centímetros de seu cotovelo. Inclinamo-nos um pouco em sua direção, limalha de ferro para seu ímã. Ele tem alguma coisa que não temos, tem a palavra. Como a desperdiçamos, um dia. O comandante, como se relutantemente, começa a ler. Não faz isso muito bem. Talvez esteja apenas entediado. É a história habitual, as histórias habituais. Deus para Adão, Deus para Noé. Frutificai e multiplicai-vos, enchei abundantemente a terra. Então vem aquele negócio velho e bolorento da Raquel e da Léa que nos martelaram na cabeça no centro. Dá-me filhos, ou senão eu morro. Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse, eis aqui a minha serva, Bilha, entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim receba filhos por ela. E assim por diante, interminavelmente. Ouvíamos isso ser lido para nós todo dia de manhã durante o desjejum, enquanto o sentávamos na cafeteria da escola, comendo mingau com creme e açúcar mascavo. Vocês estão recebendo o que há de melhor, dizia tia Lídia. Temos uma guerra em curso, as coisas são racionadas. Vocês são garotas mimadas, dizia num piscar de olhos, como se zangando com uma gatinha de estimação. Sua gata levada. Na hora do almoço eram as beatitudes. Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. Elas punham para tocar uma gravação em disco, a voz era de um homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que se calam. Eu sabia que este último eles tinham inventado, sabia que estava errado, e que tinham excluído partes também, mas não havia nenhuma maneira de verificar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ninguém disse quando. Consulto o relógio, durante a sobremesa, peras em conserva com canela, padrão para o almoço, e procuro por Moira em seu lugar, 2 mesas mais adiante. Ela já se foi. Levanto minha mão, e me dão licença para sair. Não fazemos isso com demasiada frequência, e sempre em horários diferentes do dia. No banheiro, vou para o penúltimo sanitário, como de hábito. Você está aí? Sussurro. Em carne e osso e 2 vezes mais feia, sussurra Moira em resposta. O que você descobriu? Pergunto. Não muita coisa. Eu tenho que sair daqui, estou ficando maluca. Eu sinto pânico. Não, não, Moira, digo, não tente fugir. Não sozinha. Vou fingir que estou doente. Eles mandam uma ambulância, já vi. Você só vai conseguir chegar ao hospital. Pelo menos será uma mudança. Não terei que ouvir aquela bruxa velha medonha. Eles vão desmascarar você. Não se preocupe, sou boa nisso. Quando era garota no colégio cortei tudo que tivesse vitamina C, tive escorbuto. Nos primeiros estágios eles não podem diagnosticar.
Depois você apenas começa a tomar de novo e fica boa. Vou esconder meus comprimidos. Moira, não. Eu não podia suportar o pensamento de ela não estar aqui, comigo. Por mim. Eles mandam 2 sujeitos com você, na ambulância. Imagine só isso. Eles devem estar famintos pela coisa, merda, não tem permissão nem sequer de botar a mão nos bolsos, as possibilidades são. Vocês aí dentro. Tempo esgotado, disse a voz de tia Elizabeth do vão da porta. Eu me levantei, puxei a descarga. 2 dos dedos de Moira apareceram, através do buraco na parede. Era grande o bastante para apenas 2 dedos. Encostei meus próprios dedos neles, rapidamente, os apertei. Larguei. Então disse Léa, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, diz o comandante. Ele deixa o livro cair fechado. Este faz um som de escape como o de uma porta acolchoada se fechando sozinha, ao longe, um bafo de ar. O som sugere a maciez das páginas finas de papel como casca de cebola, que sensação daria senti-las sob o toque dos dedos. Macias e secas, como papier podre, rosadas e cobertas de pó de arroz, do tempo de antes, que você comprava em envelopinhos de papelão para tirar o brilho do nariz, naquelas lojas que vendiam velas e sabonetes em formato de coisas, em conchas, cogumelos. Como papel seda para enrolar cigarros. Como pétalas. O comandante fica sentado de olhos fechados por algum tempo, como se cansado. Ele trabalha de manhã à noite, até tarde. Tem muitas responsabilidades. Serena começou a chorar. Posso ouvi-la, atrás de minhas costas. Não é a primeira vez. Ela sempre faz isso, na noite da cerimônia. Está tentando não fazer nenhum barulho. Está tentando preservar sua dignidade, diante de todos nós. Os estofados e os tapetes abafam seus sons, mas podemos ouvi-la claramente a despeito disso. A tensão entre sua falta de controle e sua tentativa de reprimi-la é horrível. É como um peido numa igreja. Sinto, como sempre, uma enorme vontade de rir, mas não porque ache que seja engraçado. O cheiro de seu pranto se espalha sobre nós e fingimos ignorá-lo. O comandante abre os olhos, repara, franze o senho, para de reparar. Agora teremos um momento de prece silenciosa, diz o comandante. Pediremos uma bênção e sucesso em todos os nossos empreendimentos. Eu inclino minha cabeça e fecho os olhos. Ouço a respiração suspensa, os arquejos e ais contidos, quase inaudíveis, o tremor que acontece atrás de minhas costas. Como ela deve me odiar, penso. Rezo silenciosamente, Inolite bastardes carborundorum. Não sei o que significa, mas me soa correto, apropriado, e terá que servir, porque não sei mais o que dizer a Deus. Não agora. Não como se costumava dizer, nesta conjuntura. A escrita riscada na parede de meu armário flutua diante de mim, deixada por uma mulher desconhecida, com o rosto de Moira. Eu a vi sair, para a ambulância, numa maca, carregada por 2 anjos. O que é? Perguntei movendo apenas os lábios para a mulher a meu lado, bastante segura, uma pergunta assim, para qualquer uma exceto uma fanática. Uma febre, ela respondeu apenas com os lábios. Apendicite, dizem. Eu estava jantando, naquela noite, bolinhas de carne de hambúrguer com batatas cozidas picadas e fritas com cebolas. Minha mesa ficava perto da janela, eu podia ver o lado de fora, até os portões da frente. Vi a ambulância voltar, sem sirene dessa vez. Um dos anjos saltou rapidamente, falou com o guarda. O guarda entrou no prédio, a ambulância permaneceu estacionada, o anjo ficou parado de costas para nós, como haviam sido ensinados a fazer. 2 das tias saíram do prédio com o guarda. Elas foram para a parte de trás do veículo. Carregaram Moira para fora, arrastaram-na para dentro pelo portão e pelas escadas da frente, agarrando-a por baixo dos braços, uma de cada lado. Ela estava tendo dificuldade para andar. Parei de comer, não conseguia comer, a esta altura todas nós, do meu lado da mesa, estávamos olhando pela janela. A janela era esverdeada, com aquela tela de malha fina de metal que costumavam pôr dentro das vidraças. Tia Lídia disse, comam seu jantar.
Ela foi até a janela e puxou a cortina de rolo. Elas a levaram para a sala que costumava ser o laboratório de ciência. Era uma sala onde nenhuma de nós entrava voluntariamente. Depois ela ficou sem poder andar durante uma semana, seus pés não entravam nos sapatos, estavam inchados demais. Eram nos pés que batiam, em caso de primeira ofensa. Usavam cabos de fios de aço, com as pontas distorcidas. Depois disso eram as mãos. Elas não se importavam com o que fizessem com seus pés e mãos, mesmo se fosse permanente. Lembrem-se, dizia tia Lídia. Para nossos objetivos seus pés e suas mãos não são essenciais. Moira foi deitada em sua cama, para servir de exemplo. Ela não deveria ter tentado, não com os anjos, disse Alma, da cama ao lado mais adiante. Tivemos que carregá-la para as aulas. Roubamos saquinhos de papel de açúcar adicionais para ela, da cafeteria nas refeições, os contrabandeávamos para ela, à noite, passando-os de uma cama para outra. Provavelmente ela não precisava do açúcar, mas era a única coisa que pudemos encontrar para roubar. Para dar. Ainda estou rezando, mas o que estou vendo são os pés de Moira, o estado em que estavam depois que a trouxeram de volta. Seus pés não pareciam absolutamente pés. Pareciam pés afogados, inchados e sem ossos, exceto pela cor. Eles pareciam pulmões. Ah, Deus, suplico. Nolite bastardes carborundorum. É isso o que tinha em mente? O comandante pigarreia. Isso é o que ele faz para nos dar conhecimento de que em sua opinião está na hora de pararmos de rezar. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele, ou diz ele. Isso assinala o encerramento. Ele se levanta. Estamos dispensados.